A promessa é para quem suporta o tempo de espera. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Atos capítulo 2 vai nos mostrar o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Veja comigo aí na tela o que diz o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Esse texto ele nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com você nesse devocional. Se nós queremos ter uma vida cristã sadia, equilibrada, nós precisamos termos a nossa vida cheia do Espírito Santo. 3 jovens foram perguntar para o pastor o que significava a expressão de Paulo em Efésios, enchei-vos do Espírito. Para responder isso, o pastor, em vez de dar uma resposta verbal, preferiu fazer um teste com eles. Pegou uma peneira e deu a eles e mandou eles encherem aquela peneira com água. Os 3 jovens foram a um rio ali próximo onde eles estavam e ficaram horas tentando encher aquela peneira. De acordo com essa história, 2 jovens desistiram logo na primeira hora. Ao finalzinho da tarde, o pastor passou por perto daquele rio e encontrou o único jovem que ficou lá tentando encher aquela peneira com água. Quando aquele jovem desanimado olhou para o pastor e disse: pastor, eu não consigo encher essa peneira com água. Toda vez que eu coloco essa peneira dentro d'água, quando eu tiro a água, vaza pelos furos. O pastor dá um leve sorriso e responde para ele: só é possível manter a peneira cheia d'água se você a mantiver imergida dentro do rio. Assim é para eu, para mim, para nós, para você, poder sermos cheios do Espírito Santo. Não tem como haver vidas cheias do Espírito Santo com entregas superficiais, com entregas pela metade. Nesse devocional, eu quero mostrar para você algumas realidades acerca do Pentecoste. Pentecostes era uma festa comemorada 50 dias após a festa da Páscoa. E foi nesse episódio, nessa festa, que Deus decidiu cumprir uma promessa feita pela boca do profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí eu gostaria que você prestasse atenção no verso 1, como ele começa. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Circula a expressão mesmo lugar na sua Bíblia, porque isso fala de unidade. Não é simplesmente unidade no sentido de eles estarem no mesmo espaço, ocupando a mesma geografia. Essa expressão fala que eles tinham ali um mesmo foco. Nos traz a ideia de que eles estavam ali por um mesmo propósito, aguardando o cumprimento de uma promessa. Promessa essa que ela só foi cumprida na vida daqueles que suportou o teste do tempo. Porque entre Jesus ter dito, ficar em Jerusalém, e até o momento em que o Espírito vem sobre eles, passam pelo menos 10 dias. Ei, a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus está carecendo nos últimos anos, nos últimos meses, Deus está carecendo de pessoas cheias do seu Espírito. Às vezes nós estamos vendo ambientes eclesiásticos, igrejas cheias, lotadas, mas vazias de Deus. Por que eu digo isso? Porque a métrica que nós temos que ter para saber qual é o tamanho de uma igreja não é a quantidade de pessoas que entram para adorar. É a quantidade de pessoas que, entrando para adorar, entendem a mensagem e saem para servir.
Essa quantidade de pessoas que saem para servir é o número exato de quem é de fato igreja de Deus. Porque muitos estão no ambiente do culto, mas como um consumidor e não como um discípulo. Para sermos discípulos, nós precisamos permanecer no mesmo lugar, na mesma visão de Cristo. E qual era a visão de Cristo? É que nós fôssemos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a Bíblia diz que passava então ali, chegavam uns 10 dias, e aí você precisa prestar atenção na segunda palavra, que está no verso 2. De repente. Olha que interessante. De repente. Às vezes Deus age na nossa vida paulatinamente, gradativamente. Mas existem situações na minha e na sua vida que é o de repente. Você estava desempregado e de repente uma porta se abre. Você estava lá buscando em Deus renovo espiritual, você estava naquele marasmo, sem ânimo nenhum, e de repente você é renovado. Porque o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Eu quero ministrar para o teu coração nesse devocional. Venha o de repente de Deus sobre a sua vida. E que esse de repente seja o enchimento do Espírito Santo em você. Que você entenda, você tenha a declaração do salmista Davi nos seus lábios. Como a corça anseia por águas, eu tenho sede de ti, ó Deus. Quando você ficar alinhado à promessa, quando você está no caminho da promessa, o caminho da promessa qual é, pastor Wagner? É o caminho da obediência. Quando você está nesse caminho, o de repente de Deus te alcança. Olha que interessante. Só que da onde vai vir o poder? Não é das forças políticas, não é das forças militares, não é das maiores potências do mundo. A Bíblia diz, de repente, aleluia, veio do céu. O que nós precisamos, irmãos, vem do céu. O maná veio do céu. Jesus veio do céu. O Espírito Santo veio do céu. De repente, veio do céu. Por isso que nós precisamos olhar para o Senhor. Elevar os nossos olhos, tirar os nossos olhos das coisas terrenas e elevar os nossos olhos para as coisas sobrenaturais. Deus está nos convidando a vivermos uma vida onde nós cremos que o céu pode mudar situações aqui na terra. De repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aí o verso de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre reis, profetas e sacerdotes. Essa era uma classe, digamos assim, elitizada que recebia o Espírito Santo de uma forma esporádica para a manifestação de um trabalho específico e depois o Espírito se retirava. Nós vemos isso em Sansão. Quantas vezes você vai encontrar na história de Sansão a expressão veio o Espírito do Senhor sobre ele e ele pegou os portões da cidade de Gaza e carregou. E ele com uma queixada de jumento matou X soldados. Sabe por quê? O Espírito vinha, mas ia. Mas agora todos ficaram cheios. Desde aqueles que poderiam ter alguma patente até o mais simples. Sabe por quê? Deus deseja que todos sejam cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos aquece. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Se esse devocional te abençoou, compartilhe ele para 3 pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Me ajude a fazer esse canal crescer, essa palavra chegar para o maior número de pessoas possíveis. Então, o seu compartilhamento é de fundamental importância. Se você ainda não deu like no vídeo, deixa o seu like. Às vezes você vai dar o like, vai aparecer uma opção nova aqui do YouTube que é hypar. Se você puder clicar nesse botão também, você vai estar nos ajudando, tá bom? Eu convido você a ser o meu aluno adquirindo o nosso e-book Palavras que Tocam Vidas. Tem mais de 265 esboços de pregações prontas. E ali no nosso material ele tem um diferencial. Eu preparei 10 aulas onde eu te ensino a extrair o máximo de um esboço de pregação.
O link está aqui no primeiro comentário fixado. Nos encontramos amanhã para mais um devocional. Deus te abençoe. Forte abraço.